Olá, eu sou o professor Givanildo e na aula de hoje nós vamos estudar juros. O que vem a ser juros? Juros é quando você emprega um valor e aí você determina uma taxa que vai ser cobrada durante um tempo e quando você resgatar esse dinheiro que você investiu, ou emprestou ou pegou emprestado, na hora da devolução você não vai devolver aquele valor original. Aquele valor, durante o tempo, decorreu o acréscimo de acordo com uma regra estabelecida. E essa regra estabelecida é chamada de taxa de juro. Um exemplo, vamos supor que você faz um empréstimo do banco. E é claro que a gente está aqui se referindo a juros simples. Então você pegou um empréstimo do banco de R$ 1.000 e ele vai te cobrar uma taxa de 3% ao mês, né? Que a gente vai representar 3% AM, significa ao mês. Poderia ser 3% ao ano, seria A, ou 3% ao dia, AD. Né? O documento financeiro ele te informa o que essa sigla significa, você geralmente informa. Então, você pegou de 3% ao mês. Vamos supor que você, na hora de devolver o empréstimo, você não vai devolver R$ 1.000. A regra é que a cada mês que você tivesse com você essa quantia, na hora de você quitar esse empréstimo, você não vai devolver os R$ 1.000 que você emprestou, porque senão não teria vantagem para a casa financeira te emprestar o dinheiro. Né? Da mesma maneira, quando você bota dinheiro na poupança, você espera que isso vai render. Você, quando resgatar, não quer resgatar o dinheiro que você investiu, você quer resgatar de acordo com a regra do banco algum valor a mais. Aí você vai ver se é rentável ou não é. Enfim, então 3% ao mês. Vamos supor que você demorou para devolver 10 meses. Quanto que você devolveu? Aqui entra o que a gente chama de juros, e aqui juros simples. Né? Você poderia fazer da seguinte maneira. Professor, primeiro eu vou saber quanto que é 3%. 3%, a gente aprendeu em porcentagem que é 3 sobre 100 vezes o valor que você quer. Então corta aqui, corta, corta, corta. Então isso aqui é 3 vezes 10. Dá quanto? 3 vezes 10 dá 30. Ou seja, lá no primeiro mês, quando render juro, você vai ter 1.000, né? Mais 30. Que vai dar quanto? 1.030. 1.030. No segundo mês, você vai ter os 1.000 mais 30 do primeiro mês, mais 30 do segundo mês. Que na verdade você poderia fazer daqui, mais 30. Que de qualquer jeito vai dar 1.060. Para o terceiro mês, você vai ter 1.000 mais 30 do primeiro, mais 30 do segundo, mais 30 do terceiro. Que isso aqui vai resultar, aqui é como se somasse mais 30. Eu estou fazendo aqui a tabela para você ver bem o que ocorre. Então aqui você vai ter 1.090. Observa que esse valor aqui é fixo, no próximo também vai somar mais 30 lá. Esse valor é fixo, por isso que aqui é chamado de juros simples. Nos juros compostos, esse valor aqui, ele sofre variação. Se é no 30, depois, dependendo da taxa de juros, vai para 50, vai para 80 e vai aumentando. E a ideia é só aumentar. Então, vai chegar uma hora que você vai chegar no nono mês. Né? E aí você quer saber no nono mês quanto que vai ser. Então isso aqui é fácil de descobrir, olha só. No primeiro mês, olha como é que é fácil de descobrir. Você soma 1,30. No segundo mês você somou 2,30. No terceiro mês você somou 3,30. No quarto mês você vai somar 4,30. Ou seja, no nono mês você vai ter 1.000. Você tem 1.000 mais quantidades que você vai somar de 30. Você vai somar 30, mais 30, mais 30, mais 30. Ou seja, você vai somar 9 vezes 30. Então eu posso escrever isso aqui de maneira abreviada. Você vai ter 1.000 mais 9 vezes o 30. Bom, isso aqui vai ser 1.000 mais 9 vezes 30 vai dar 270. Ou seja, isso aqui é chamado de juros. Juros simples. Isso aqui
foi quanto foi acumulando de juros até você chegar acima do valor que você investiu. Isso aqui é chamado de capital, que é o valor que você investe. E o que resulta disso? Quando você soma o capital mais os juros, que dá 1.270, é justamente o que você vai ter que pagar. Isso aqui recebe o nome de montante. Então, para ficar mais fácil, para a gente não ficar imaginando 10 mais vezes, a gente pode usar uma fórmula simples. Juros é igual a FIT sobre 100. E o montante vai ser o capital mais os juros. Então vamos fazer o mesmo exercício. Vamos lá. O mesmo exercício agora usando fórmula, para não precisar ficar deduzindo. Então você quer saber qual os juros e qual o montante. O seu capital, no caso, que foi empregado, né, a gente empregou o capital de quanto? A gente empregou o capital de R$1.000. E tem que saber qual é a taxa. De qual foi a taxa esse? A taxa foi de quanto? 9%. Foi de. Não, a taxa foi. Deixa eu lembrar aqui. Foi de 3% ao mês. Então essa foi a nossa taxa. 3% AM. 3% AM. E você demorou quanto tempo para fazer isso? 9 meses. Então 9 meses. Isso aqui se deu 9 meses. Um detalhe importante. O tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade de medida. Eu vou mostrar para vocês quando não tiver o que se tem que fazer. Mas o tempo tem que estar na mesma taxa de medida. Então vamos lá. Tá, a taxa está o mês e o tempo está o mês. Beleza. Agora a gente vai resolver. Vamos saber quem é o juro primeiro. Juro é igual a J igual a CIT sobre 100. Esse 100 indica que essa taxa aqui está sobre 100. Então não precisa, quando você colocar a taxa, não precisa transformar ela. Já coloca direto. Então, J é igual a CIT sobre 100. Qual o capital? O capital é 1.000. Vezes a taxa de 3. E o tempo, 9. Isso tudo está sendo dividido por 100. O que você pode cortar aqui. Pode fazer 3 vezes 9, 27. 27 vezes 10, 270. Então, seu juro foi de quanto? De 270. Mas qual vai ser o teu montante? O que você vai ter que pagar? Ora, você vai ter que pagar de montante os 1.000 que você pegou emprestado, mais os 270 que rendeu de juro. Ou seja, no final você vai ter que pagar 1.270. É isso aqui que é juro simples. Então você emprega ou empresta um valor, no decorrer do tempo isso aí vai gerar uma renda, né, que você vai ter que pagar ou receber. Bom, o que eu posso tirar ainda mais aqui disso? Como eu falei, pode ocorrer do tempo e a taxa não estarem o tempo e a taxa não estarem na mesma unidade de medida, na mesma unidade de tempo. Então é isso que você tem que preocupar. Vamos dizer que você fez um empréstimo aqui. Aliás, você depositou no banco R$10.000. Vou colocar aqui. E o rendimento, o rendimento vai ser de 9% ao ano. 9% ao ano. E vamos dizer que você só deixou isso durante um tempo. Você deixou isso aqui durante um tempo de 6 meses. Você resgatou antes de completar um ano. Né? Caso tenha precisado, você precisou resgatar. Então, ele vai ter que te pagar proporcional a essa taxa. Lembrando que aqui está o ano, a gente está diferente. O tempo está em mês e o que está rendendo está em ano. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer ou é transformar meses para ano, a fração do ano, ou transformar essa taxa como que seria se fosse cobrada essa taxa mensal. Então, tem duas maneiras de fazer. Vou fazer a primeira maneira. Na primeira maneira, eu vou transformar o tempo. Então, ó, eu vou ter o meu capital 10.000, vou ter o meu rendimento ou a minha taxa, que aí vai ser de 9% ao ano, eu não mexi nela.
Eu vou mexer em meses, que é o tempo. Vou transformar para quê? Para anos. É só pensar, um ano tem 12 meses. Então 6 meses é a metade de um ano. Ok? Então vou transformar de meses para ano. Então isso aqui seria a metade de um ano. Ou você também poderia fazer 6 sobre 12. Essa aqui é a fração do ano, essa aqui é a parte, isso aqui é o todo. Então essa aqui é a fração do ano. Então você pode simplificar, também vai dar a mesma coisa lá. Por 6, se eu simplifico por 6 dá 1, e se eu simplifico 12 por 6 dá 2. Então de qualquer jeito, era metade, 6 meses é a metade de um ano. Você pode escrever como assim ou botar na forma decimal, ou como fração, como forma decimal. Eu vou preferir trabalhar com 0,5. E agora eu vou aplicar na minha forma. J é igual a SIC sobre 100. J é igual capital 10.000 vezes a taxa, que é 9, não foi alterada, e o tempo não é mais 6 meses, é 0,5. Isso tudo sobre 100. Posso cortar quando tiver zero, quando for possível. Vou fazer 10 vezes 9 vezes 0,5, 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 0, 0, mais 4, 4. Então qualquer coisa multiplicada por 10 aumenta o valor dela, então a vírgula vai se deslogar para cá. Então, ó, simplesmente quando for por 10 eu posso cortar as vírgulas. Então J é igual a quanto? 45. Então eu precisei transformar o tempo. Mas lembra, eu falei que vou fazer de duas maneiras. Vamos fazer agora, no caso, vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou converter a taxa anual para uma taxa mensal. Se é possível fazer isso? Sim. Então aqui, eu vou ter aqui meu rendimento, mesma coisa. Vai ser de 9% e o tempo 6 meses. Agora eu vou fazer o contrário. Agora eu vou transformar a taxa para meses. Agora eu vou botar a taxa para meses. Como é que seria essa taxa mensal? Então aqui o meu tempo é 6 meses. Agora eu não vou mexer no tempo, vou mexer na taxa. Bom, eu tenho que pensar o seguinte, para me converter isso. Então eu já sei aqui que o meu capital é 10.000. O meu tempo é 6, porque eu não vou mexer nele. O que eu vou mexer nessa taxa, porque essa taxa está ao ano, não tem que saber a taxa ao ano, tem que saber a taxa de acordo com o tempo. Então eu vou transformar essa taxa para meses. Então é só pensar. Um ano tem 12 meses. Ok? Um ano tem 12 meses. Fixou isso? Então tem que pensar do seguinte. Essa taxa está indicando que seria de 9% em um ano. Ou seja, 9% em um ano. Ou seja, isso aqui é 9% em 12 meses. Eu não quero saber em 12 meses, eu quero saber isso em um mês só. Então, para fazer o 12 virar 1, eu tenho que dividir por 12. Então, a equivalência, tudo que eu faço do lado, eu tenho que fazer do outro. Então, também teria que dividir por 12. Então, aqui dividido por 12 dá 1, e você vai ter um mês. E 9 dividido por 12, 9 dividido por 12, posso simplificar, vai dar 3 por 4. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 dividido por 4. 3 para 4, não dá para dividir 0, por 7 vai dar 28, para 30 sobra 2, 20 por 5. Então isso aqui é 0,75. 0,75 ao mês é o que isso aqui rende. Então, a outra maneira de você fazer isso é só você pensar. Se a taxa, aqui fica mais fácil, aqui vou cortar caminho. Se a taxa é de 9% ao ano, e você sabe que essa taxa ela está representando 12 meses,
Então, se eu quero descobrir a taxa para cada um mês, é só pensar a parte pelo todo. Seria 9 dividido pelos 12 meses que a gente tem. Porque um ano tem 12 meses. Quando você faz isso, você está demonstrando o pedacinho que essa taxa vai acumulando em relação a cada mês. Então, fica aqui, fica mais fácil também fazer. Pode fazer dessa forma ou fazer dessa forma que eu estou te mostrando. É só lembrar que um ano tem 12 meses. Então, se eu quero converter essa taxa para uma taxa mensal, eu tenho que dividir por 12. Pronto. Ou seja, a parte pelo todo. Então, a gente já sabe que isso aqui é 0,75. Então, a minha taxa agora é 0,75. Não é mais ao ano, agora é ao mês. Pronto. Feito isso, agora eu não tenho mais problemas para resolver a questão. Resolvo a questão de maneira simples. E lembrando que eu tenho que chegar ao resultado que o meu juros é quanto? 45. Vamos ver se isso funciona? Vamos lá. J igual a CIT sobre 100. Continua, os juros é igual capital 1.000 vezes a taxa. A taxa agora é de quanto? 0,75 vezes o tempo que foi de 6. Então, J é igual. Eu vou deixar para multiplicar por 1.000 depois. Porque quando eu multiplico por 1.000, o número vai crescer. Eu poderia até multiplicar ele aqui, ó. Vai ter que andar 1, 2, 3. Teria que andar 1, 2, 3 casas. Aliás, lembrando que isso aqui ainda está sobre 100. Certo? Então aqui eu vou cancelar as duas casas aqui. Na verdade vai ser multiplicado por 10. Então vou deixar para multiplicar no final. Vou deixar 10 aqui, vezes vou fazer essa multiplicação. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 7, 42. 42, 45. Vai 4. 6 vezes 0, 0, com mais 4, 4. Então aqui deu R$4,50. Multiplica por 10, vai aumentar o valor. Então vai andar para cá. 45. Então essas são as duas maneiras. Ou você transforma o tempo. Então lembrando, se a taxa tiver ao mês, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa tiver ao ano, e o tempo tiver em meses, ou você vai converter a taxa, ou você vai converter o tempo. Então, deixei aí como exemplo, porque a gente vai fazer exercícios com esses detalhezinhos, que é bom prestar atenção para que você não possa errar a questão.